Olá, seres! Sejam todos muito bem-vindos a mais um Academicast, uma iniciativa do Academy Fraternitatem. No dia de hoje, estou mais uma vez aqui reunido com meu irmão Leandro e temos uma convidada para lá de especial, hein? Muito mais que especial. Meu Deus do céu. Convidada, amiga, mamãe. Mamãe, faz Mamãe. parte, faz parte. E- Antes de iniciarmos a apresentação dela, Leandrão, fala pro pessoal como é que vai ser a nossa imersão. Fala um pouquinho. Então, tá cada dia mais interessante, mais gente. Entrem aqui e vejam quem são as pessoas que vão estar participando dessa imersão. Muita Inclusive, a gente. convidada de hoje Inclusive, mamãe estará estará lá. conosco, né? Mamãe, mas agora vamos falar o nome da mamãe, né? Evelyn. Evelyn. Muito bem-vinda ao nosso 12º episódio. Olá, tudo bem com vocês? É, fica à Essa vontade. mulher tá envergonhada. Essa mulher tá envergonhada, mas eu tô aqui com todo amor e carinho por vocês e por todo mundo que está assistindo a gente. Evelyn, que carinho, que honra poder ter você aqui nesse episódio. Obrigada por tudo. Como é bom saber de que, mesmo diante da maior dificuldade de talvez se expor e falar, tu tá aqui falando com a gente. Tô aqui, tô E eu com vou os te meus dizer irmãos, meu que filhinho. é uma honra para nós poder conversar contigo e receber o conhecimento que você tem, que é de uma sensibilidade que talvez poucas pessoas e tenham e se predisponham a falar a respeito. Eu vou permitir com que você mesma se apresente. Quem é a Evelyn? Vamos lá. Meu nome é Evelyn, eu venho do campo financeiro, era administradora financeira, tinha uma fábrica. De lá eu conheci uma pessoa incrível chamada Amineres, que começou a me ensinar cromoterapia. Eu tinha 25 anos, mas eu levava assim de boa, sabe? Ah, primeiro vou ganhar de meu dinheiro, vou trabalhar, vou para a fábrica, vou não sei o quê, mas é legal aprender isso. E foi uma mulher assim maravilhosa. De lá eu resolvi cuidar da minha vida, tive filhos, comecei a cuidar de filhos só e fechei a fábrica. E de repente, é como a vida sempre te dá um chacoalhão quando você está muito acomodado, eu recebi o chacoalhão, separei e falei: "Não, não quero voltar para o ramo financeiro". Muita gente está completamente perdido quando se separa, mas, gente, eu vi gente, assim, que seguia ex-marido. Vocês não têm noção do caos que vira a vida de algumas pessoas. Eu falei: "Não, eu preciso ajudar essas pessoas". E aí comecei a estudar. Fui fazer personal stylist de coloração, para ajudar algumas mulheres a saberem se portar, se arrumar. Depois eu fui para a PNL, porque a pessoa não consegue mudar por fora se ela não muda por dentro. Fiz PNL, e aí eu comecei a sentir coisas e você fica mais espiritualizado, e aí eu fui. Foi uma jornada grande de uns 15 anos, mas aí eu fui para, eh, Theta Healing, Barra de Axis, fiz Kabbalah e foi indo. Apometria. Conheci vocês no magnetismo, né, no hipnose. Depois, no meio disso tudo, aliás, antes de hipnose, eu fui fazer um workshop de radiestesia. E aí veio uma coisa que para mim foi o meu queridinho, o pêndulo hebreu, é o meu querido, sabe, é uma como é que eu vou te falar? Além de ser místico, é uma é muito poderosa essa ferramenta, muito poderosa, e eu, como judia, me juntei muito a isso. É um pêndulo legal. cabalístico, né, e é isso. E aqui estou eu, trabalho com isso
de vez em quando com vocês e amo, e é isso. Ah, como é interessante, né? Quanto tempo a gente conhece, eu não sabia a história toda. É que a gente só A trabalha. gente já trabalha. Eu Não, sabia que ela me contou. não, eu sabia alguns pedaços, né? Mas o que é gostoso de ver, assim, quando você fala de pêndulo hebreu, você fala assim com o coração, né? Parece que É, flui de dentro mesmo, né? Brilha os olhos, né? é muito poderoso. E, e é interessante como essas ferramentas podem ajudar muita gente, né? Muito. E eu queria que você trouxesse aqui um pouquinho como que você está hoje atuando nessa área também. Então, eu atuo assim, na verdade as pessoas começam a te dar o que elas têm, quais são os problemas delas, né, o que elas querem ajuda, onde elas querem se mudar, e você vai escutando. Claro, você tem várias ferramentas, na hora você vai sentir qual é a ferramenta correta de usar. Às vezes é realmente o pêndulo hebreu, às vezes não, às vezes é hipnose, às vezes é um Theta Healing. Então na hora você vai se conectar com a pessoa e vai sentir o que que ela realmente precisa. Não existe nada escritinho: "Ah, hoje eu vou cuidar de fulana de tal ou de ciclano de tal", assim, cada dia é um dia, não tem como, né. E e quando é pêndulo hebreu, o pêndulo hebreu, além de cuidar da pessoa, cuida dos espaços da pessoa, pode cuidar do animal da pessoa. Então é uma coisa que, às vezes, a pessoa vira e fala assim: "Dá para você limpar minha casa, porque eu estou sentindo", e às vezes realmente a casa dela está infestada de coisas, às vezes é só um pequeno mal olhado que faz com que tudo comece a dar problema, né. E é interessante porque a relação que existe entre o pêndulo hebreu e o universo judeu, certo? E eu acho que esse é um assunto que eu tenho certeza que tu conhece bastante, como judia. Você sabe de que o pêndulo hebreu tem uma importância muito grande, eu acho que até um reconhecimento por parte dos judeus, certo? Me fala um pouquinho sobre isso. Então, faz parte do misticismo, né, da Cabalá. O pêndulo hebreu faz parte do misticismo judaico, da espiritualidade judaica, né. Então, não são muitas as pessoas que podem mexer com esse misticismo. Você é muito o judeu tem que ter 50 anos para mexer com isso. Por quê? Porque ele tem que ter a vivência. É essa vivência para poder ajudar o outro e mexer com o misticismo, porque você pode ir para o bem e para o mal. E com 50 anos você já sabe se você está no bem ou no mal, e se você quer mexer no mal ou se você quer mexer no bem, né. Então eles dizem o seguinte, e naquela época não se vivia tanto, então para eles 50 anos eram anciões, né, eram os mais velhos, então se usa mais velho. Eu comecei um pouco mais cedo com a Kabbalah, eu comecei com 45 anos, mas, eh é isso, é uma coisa muito, tem que ser muito responsável para mexer com isso. E eles deixam bem claro, né, se deixa bem claro que não mexa com misticismo, espiritualidade, com a energia das pessoas de modo errôneo, de modo para o outro lado, né. Uhum. É isso. Fala para nós um pouco sobre a Kabbalah, Evelyn, a Kabbalah judaica. Como que são? Como funciona a questão das sefirotes? Então, a Cabala judaica, ela se baseia na árvore da vida, né. O que que é a árvore da vida? É quando você é como nós mesmos chegamos de uma ação concretizar essa ação, né. Então você começa pensando, depois você, começa a desenhar, então você começa a pensar como vai fazer, que é a parte do pai, então é a cabeça, é a coroa, depois o pai vai pensar, a mãe vai intuir, vai juntar o pensamento e a intuição, e você vai até chegar no concreto. Então são 10 passos, que são os passos que foi criado o mundo, e são os mesmos passos que nós damos para cada coisa que fazemos, intuitivamente. Até uma criança,
ela pensa: "Ah, eu vou desenhar não sei o quê", ela pensa como vai desenhar, ela entendeu? É intuitivo da gente. Então, se a gente começa a estudar um pouco sobre isso, isso faz com que seja mais fácil a nossa vida, flua melhor. Uau! E isso aí eu já não sei se tem alguma coisa a ver, me veio na cabeça aqui para perguntar. Tem alguma correlação com o que a gente chama de jornada do herói? Eu não sei nem o que que é o Jornada do Herói, É. então eu não Não, é porque a jornada do herói tem essas passagens, né, pensamentos, ações, os lados, né, então é uma construção, e ele tem uma via de mão dupla. sim, Você pode ir para o lado da construção ou para o lado da destruição. destruição, né. Eu perguntei porque você falou pode ser usado para o bem e para o mal. Não, tudo, né, Não, tudo na vida a gente tem para os 2 lados, provavelmente sim. O que que eu falo, né, como eu estudei bem para o bem, né, como vocês sabem, a parte do obscuro, mas, eu não mexo, né, então eu não sei te dizer, mas para o lado da luz, realmente é uma coisa que te dá mais fluidez na tua vida. A hora que Uhum. você estrutura a sua vida de uma forma, eh, coerente, primeiro aqui, então primeiro, eh, o pensamento, depois vai a estrutura, coisa mais pai, a mãe deixa mais floreado, vê o caminho, e aí vai descer. Então as 10 sefirotes te traz essa coerência para uma coisa. Uhum. Provavelmente seria a mesma coerência para destruição, né, mas vamos pensar no bom, né, na É luz. lógico. É interessante. Eh, eu se você me permite, Evelyn, eu sei o quanto o judeu tem sofrido nos últimos tempos, devido a diversos aspectos que têm acontecido na humanidade como um todo. Eu acho que a gente não está aqui para falar sobre isso, não, nem para desmerecer, nem para dar mérito e dar demérito para esse assunto. Mas fato é de que estão sofrendo muito. Percebe-se nitidamente no seu povo de que isso está acontecendo. Como é para ti uma judia que, de certa forma, hoje auxilia o próximo com hipnose, com pêndulo hebreu e outras técnicas e ferramentas diversas que, de certa forma, foge um pouco do tradicionalismo judaico? Como é para ti isso? Então, o judeu tem de tudo, né, como Sim. em todo o mundo, tem cristão ultra fervoroso que não pode fazer isso, mesma coisa judeu, tem o bem religioso, o normal e tal. Eu sou tradicional. E eu te digo o seguinte, a gente tem como filosofia judaica e tanto cabalista respeitar qualquer, povo, qualquer religião, qualquer, mesmo qualquer, se você acredita, se você é ateu, se você é budista, se você é islâmico, a a gente precisa respeitar. É um preceito nosso, é um preceito nosso. Então o que que acontece? Então o que que acontece? É o respeito. Se você respeita o indivíduo, você trata ele de qualquer jeito. O que está acontecendo? Você vê lá em Israel, eh, o o cara de Gaza, às vezes terrorista de dentro de Israel, já matou não sei quantas pessoas, mas o filho dele está sofrendo de câncer, de um apendicite, de qualquer coisa assim, ele é tratado no hospital público judaico, sem ônus, nem entendeu? Sem ser onerado, porque Hum, ele é um cidadão israelense, mesmo sendo islâmico, porque tem, sim. eh, então assim, é Fazer o bem sem olhar a quem, basicamente. fazer o bem sem olhar a quem, esse é o preceito, então tem que fazer. E a luz, ela vai se expandir. Olha a história do povo judeu, teve muita gente
teve Inquisição, teve o Holocausto, teve um monte de coisa acontecendo e a gente está aqui. Então a luz ainda está aqui. É isso que eu vejo, né, assim que eu enxergo. Né, e é interessante que nessa sua história aí, você também segue essa mesma linha, né. Nessa sua trajetória aí que você começou a contar, né, você passou por uma dor ou uma fase, vamos dizer assim, você superou e viu quantas pessoas estavam precisando disso, né, no caso das mulheres em si, né. Sim. Conta um pouquinho mais como que é essa comuni não sei se posso chamar de comunidade sua ou Não, como que você então criou isso, que eu sei que você teve muito então, sucesso com isso, vamos dizer assim, né. quando eu separei, eh, eu me vi assim, com 2 meninas, né, você separou, eu era mãe, né, só era mãe, dona de casa e mãe. Então eu falei: "Bom, o que que eu vou fazer? Onde eu vou? Todos os meus amigos, onde eu vou? Como é que eu começo?". E a única coisa que eu sabia é que eu tenho que começar bem, saudável. E como é começar saudável? Primeiro, não quer eu espero que você seja muito feliz, mas eu não quero saber da sua vida. Seja feliz, cuide das nossas filhas. E eu via minhas amigas e eu conheci pessoas também, eu fui direto para a PNL, né. Foi ótimo, porque tem uma história hilária, né, eu entrei na aula de PNL e fazia 2 dias que eu achava que eu estava separando, né, 2 dias, a gente ainda nem sabia o que estava acontecendo. E a professora falou assim: "Desse lado os solteiros, desse lado os que namoram e os casados". E eu fiquei no meio. E ela olhou assim para mim e falou assim: "Menina, você não sabe para onde você vai?". Eu falei: "Não". E eu fiz toda a formação de PNL durante um ano. Eu fiz o master, o pós-master, o autoestima. Bom, eu fiz 7 cursos lá na Sociedade PNL. Então eu fiz practitioner, fiz toda a formação. E aí no final do practitioner, ela olhou e falou assim: "Agora você sabe onde você está?". Falei: "Tô solteira". Eu então depois de 3 meses eu sabia exatamente onde eu estava e eu sabia exatamente o que eu queria passar para o mundo, porque eu comecei a conhecer gente. E não achem que só mulher sofre disso. Uhum. Muitos homens sofrem disso. Muitos homens não sabem por onde começar quando eles terminam uma relação, se eles não têm outra mulher, tal, eles não sabem por onde começar, eles se perdem. Então foi muito gratificante ver que eram os 2, porque no começo eu queria trabalhar só com mulheres. Não, coitadas. Falei: "Espera. Olha eles como estão sofrendo", porque eu comecei a conhecer as pessoas, os homens também. E aí eu fiz um grupo imenso chamado For Singles para fazer festa para as pessoas que não se conheciam na minha idade, e foi uma coisa muito bonita, assim. Continua sendo, até tem gente que fala assim: "Evelyn, você não quer mais fazer as festas? Pô, a gente sente falta". Porque as pessoas não têm onde se conhecer com a nossa idade, né, com a minha idade. E aí elas se né, porque normalmente você se conhece aonde? Aí as pessoas se perdem, porque elas estão sozinhas, né. E isso não era fechado para a comunidade judaica nem Não, nada, né. não, não, não. Eu fiz um enorme, tinha 1.200 pessoas, e aí eu falei assim: "Sabe o quê? Vou abrir também um para mas bem depois, para a comunidade judaica". E também abri, e ficou claro, tinha menos pessoas, mas depois, sabe, ficou tudo junto, e o segundo que eu abri que faz 4 anos e eu acabei fechando porque, comecei a estudar muito, né, sobre energia e trabalhar com isso, eu falei: "Gente, muita coisa não vai dar para seguir, eu quero seguir uma, né". E aí mas tinha 600 pessoas em 7 meses, e não era para a comunidade judaica, tinha de tudo, e é isso, porque a gente tem que ser eu digo o seguinte, mesmo eu acredito numa força muito maior lá em cima, que olha pela gente. Tem gente que não acredita nem na força.
Então, assim, e eu respeito, porque cada um é um, entendeu? Então, essa diversidade traz muita riqueza, na minha opinião, Certamente. né? É isso. Fantástico, né? Interessante, né? 1.300 pessoas procurando parceiros. Parceiro. Na verdade, Alan, eu acho que é procurando esse pessoal Companhia. companhia, porque o que acontece? Você tem filhos, quando seus filhos saem de casa e você está sozinho, s você vê muita gente, às vezes até desesperada, porque está sozinha. E aí você não, claro que não está equilibrada, mas desesperada porque está sozinha. E quando você está no desespero, você pega qualquer um. Pega no sentido: "Vou ficar com qualquer pessoa do meu lado". Entendi. E Se esse aproxima, né? De qualquer. qualquer um tá bom, entendeu? E eu nunca fui assim, então, assim, é uma coisa que sem julgamento, mas se eu posso te trazer para cá, ó, você não precisa de um parceiro ou uma parceira, você pode ter uma turma, e depois que você tiver a turma, o parceiro ou a parceira vão chegar, você o desespero vai embora. Legal, muito interessante. Na hora do aperto, né? O filtro desce. É isso. Minha quinta série falou mais alto. Nada, tá tudo bem. Tá tudo Se o bem. Leandro um dia ficar solteiro, ele vai ter um aplicativo de namoro, ficar assim, ó, match, 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 no sentido de combinar, né? Sim, Combina, 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 combina. combina, É por dar combina, para. combina, combina. A Evelyn, não vou combinar com todos, não. Eu quero só o que eu escolher. Não, e Vai é isso ficar brincando. mesmo, qualquer um não, que isso? Ai, gente. Nossa, Brincadeira à eu sou parte. demais pra ser qualquer um, pô. Tá certíssima, Evelyn. Não tá errado, não. Ai, ai. O novinho aqui sou eu. É, Que já não tô tão novo assim também, né? e também, É. você tá com uma pessoa maravilhosa. Ah, não tenho o que dizer. Eu Pronto, tô não com uma foi qualquer saudade dela, uma. vocês não têm ideia. Ah. Oh, coração falou alto até. Evelyn, dá uma dica pro menino. Qual é a dica? Não, nada, tá tudo Ele tranquilo. tá com Só tô saudade. com saudade. Nada como mandar uma flor, uns Amanhã é dia dos bombons. namorados, né? Amanhã Não, não, amanhã é depois de amanhã. quinta-feira, né? Pra mim Quinta-feira. é Dia dos hoje, ó, namorados. eu vou viajar, pra mim é Ah, hoje. verdade. É. Tem que ver se vai fazer alguma coisa especial, né? Vai, É, sem dúvida. sem dúvida. Tem que ver, por exemplo. Mas voltando pro assunto, Evelyn, eu quero explorar um pouquinho mais sobre o pêndulo Lebró. Vamos lá. Ensina para nós, como é que funciona o pêndulo Lebró? Então, assim, o pêndulo hebreu é um pêndulo radiestésico, Radiestésico. radiestésico. O que que acontece? O fio dele, ele vai de um lado para o outro, então o pêndulo roda no fio, pena que eu não trouxe. Ele roda no fio. De um lado ele tem ranhuras e do outro lado ele só responde. Então, se você quer usar ele como um pêndulo normal, você vai no sem ranhuras e você responde. Ah, sei lá, coisas que você sente, você pergunta sim ou não, você faz todo uma programação no pêndulo, né, na parte de sem ranhura. Na parte de ranhura também, só que a parte de ranhura, ou você tira uma energia, ou você coloca uma energia. Então vai depender da etiqueta. A etiqueta são palavras em hebraico, às vezes letras, do que você quer pôr ou tirar. Por que em hebraico? Porque hebraico é uma língua, é das línguas solares, como o sânscrito, como o Egito, ela tem muita energia, tá, as letras. Então você, por exemplo, vou cuidar da casa de alguém. Eu tenho a planta da casa, onde ela peço para que não haja ninguém dentro da casa, porque a hora que você vai passar coisas, não pode ter nem animal, para não pegar neles. Uhum. Aí você
"Ah, eu quero tirar não sei o quê". Você passa para tirar, então está escrito tirar, você passa de um lado onde está escrito. É tudo uma ferramenta. Está escrito: "Vou tirar, magia negra, vou tirar", então você tira. Sempre com uma luz, sempre pedindo para o nosso amigo lá todo-poderoso estar com a gente, sempre pedindo para os nossos mentores estarem com a gente, e limpa a casa da pessoa. Então ou você coloca energia ou você tira energia pela ranhura. Se é um tô te tratando e você quer me vem, sei lá, que o Leandro devia trabalhar com computação gráfica. Exemplo bobo, né. Então eu vou lá sem a ranhura e é como um pêndulo normal. Do outro lado, é como um pêndulo de colocar ou tirar energias. E ele tem vários procedimentos, então tem procedimento para depressão, para vícios, para brigas judiciais, é inúmero. É uma quantidade, assim, de procedimentos. Que interessante. Deixa eu explorar um pouquinho mais do pêndulo. Você sabe de onde surge? Qual é a Então, origem do pêndulo na hebraico? verdade, assim, tem gente que fala que foi o rei Salomão com tem uma parte radestésica judaica, que foi feito pelo rei Salomão com letras em hebraico, ou que diz que o anel dele eram 3 letras, exatamente as letras eu não lembro, era Gimel e alguma coisa, Gamzu, Gimel, Zain, bom, e que esse anel ele ganhou da mãe dele, que era o que ajudava ele, que falava: "Isso também é para isso também vai passar". Era as 3 iniciais essas 3 letras, né. Então sempre que ele olhava, ele falava assim: "Isso também vai passar", se alguma coisa terrível ia acontecer. Então ele usava muito de, imagens, com letras e com a estrela de Davi, com um monte de coisa. E diz que é dali que começa, mas a realidade é que se estuda, se estuda, se estuda e não sabe quem começou. Diz que é um francês em 1800, 1900, não sei o quê, mas na verdade esse francês trouxe de algum lugar. Que interessante. Eu desconheço a história dos pêndulos de uma forma geral, mas o que eu percebo e aí veja uma percepção minha e eu me reservo aqui o direito da culpa, ou seja, de estar errado, é de que por trás do pêndulo tem a intenção de quem Sim, está fazendo o sempre. pêndulo. Então talvez não só o pêndulo, mas tem outras ferramentas que funcionariam igual. Não tirando mérito Não, do pêndulo. claro, claro. É só uma forma de observar. E aí, mas eu gostaria muito de aprender também, sabia? É bem interessante. É, eu Até Eu tu, gosto tu também. disseste, tu disseste essa questão dos dois polos aí. é, Me parece que o limpar e sujar não é a versão mais certa, é mas tirar e Que eu colocar. tirei. isso, tirar e colocar. É que isso me soa muito com a dualidade da vida, sabe? Princípio de gênero, Princípio de gênero. princípio de gênero. Ordem e É, caos. É. exatamente. É muito interessante. Mas aí tu entrou no mérito agora de um aspecto do rei Salomão, né? Usando um pouco da sua própria linguagem e trouxe a estrela de Davi. Sim. Qual que é a representação dela para vocês? Então, é um escudo, né, na verdade. Estrela de Davi é um escudo, tanto que Davi usava no escudo dele essa estrela, como se fosse aqui, estou protegido. É uma proteção nossa. Uhum. É isso que a gente sente, né. E normalmente ela tem um Shin dentro, né, que é de Shaddai, de
É como se fosse uma proteção divina, exatamente isso. E tem alguma relação dessa estrela de Davi com as sefirotes da árvore da vida? Então, a Sefirá é na verdade, né, são Uhum. e depois Triângulo. vem de novo, outro triângulo. Então, assim, claro, tudo tá se você olhar, tanto o que você falou do herói, né, da jornada, tudo está ligado, né. Eu tenho um amigo que me ensinou que são 2 pirâmides e tudo mais, né, que você pode falar também sobre, que eu achei o máximo. Então tudo realmente está ligado. É, é só uma questão de perspectiva, né. A estrela de Davi, se a gente for Uhum. prestar atenção nela, você tem um triângulo para baixo e um triângulo Para para cima, cima, o equilíbrio. certo? Você vai perceber de que os 2 pontos dos triângulos que estão referente à ponta que está para baixo, eles têm o mesmo diâmetro dos pontos que estão para cima e formam um quadrado perfeito. Se você levantar as 2 pontas, você tem uma Uma pirâmide pirâmide. perfeita. Base quadrada, triângulos, ou seja, uma pirâmide. A estrela de Davi seria uma representação de uma pirâmide egípcia lá atrás. Essa é uma das Que foram associações. construídas por judeus, né, que estavam escravos no Egito. Bom, Pode-se dizer que sim. foram, Fato é de que essa história da formação das pirâmides não se sabe, né? Como elas foram construídas. Se tem a ideia de que talvez elas tenham sido feitas assim, mas não se sabe se efetivamente foram feitas assim, porque são pedras muito grandes, muito pesadas para serem transportadas por humanos, né? Então você tem uma série de teorias por trás. das rodas, de tudo. Exatamente, uma série de teorias por trás que podem explicar isso daí, a formação dela como um todo. Inclusive tem algumas dessas teorias, dessas possibilidades, envolve um, um aspecto mitológico muito interessante sobre determinados seres e planetas, seres que habitavam o nosso planeta na época, que seriam talvez capazes de usar o poder da mente para levitar as pedras. É uma das teorias que tem por trás, olhando para o lado Ah, mitológico não da sabia. formação da Que pirâmide. legal. Além da questão de escravos e ser transportado nos troncos de É, árvore, existe uma teoria de que havia na época um povo que era capaz de usar a mente para levitar pedras. Isso é uma sabia. mitologia que Que existe no nosso, legal. uma mitologia. Tem Que até o pode nome. ser, né. A gente não tem Eu como Não acho, tem provar, como porque provar não nada. tem como provar eu nada. Nenhum nem conheci outro, na uma verdade. pessoa, aliás, uma pessoa que é muito próxima, que quando uma vez estava com raiva, ficou olhando um copo, e o copo fez assim. Paf. Isso daí Então, assim, é magnetismo puro, né? é claro que a mente pode tudo. Pode, concordo. É, e, O que é- limita a nossa mente somos nós. Somos nós, e você sabe um claro. negócio que eu acho fantástico, cara, nós tivemos a honra de receber no episódio anterior, tá aqui no YouTube, se você quiser assistir, do Patrick. E Ó, o ele faz Patrick. uma afirmação que eu achei fantástica, que é a seguinte, você também vai gostar, Evelyn, de que o maior mal que nós temos é deixar com que a opinião do outro influencie os nossos pensamentos e a nossa vontade. Sempre. Isso faz com que você se limite de uma forma absurda. Eu achei isso É fantástico. fantástico. É interessantíssimo. E se conecta muito com o pêndulo hebreu Sim, que tu disseste sim. agora, tá? Porque é a ideia de transcrever a vibração para limpar ou para harmonizar o racional de equilíbrio entre o pêndulo do bem e do mal, Sim, tá? É o mesmo raciocínio, só que dentro da sua própria mente, diante da atitude ou da fala do outro para você. Na hipnose você tem a mesma coisa transcrita de outra forma, na sim. É. PNL também. Pode falar. Não, não, eu ia pegar o gancho aí. A gente entende, né, que como tudo é energia, né, que a gente sempre fala. Se você está com o pêndulo na mão, de alguma forma, ele está se movendo ou fazendo com Com a, a sua com a energia. sua energia, ou com a energia, ou com a intenção, ou cada um queira chamar.
E ele vai te dando os movimentos que você tem que fazer, Sim. né, assim como são outras técnicas. É que algumas pessoas se sentem mais confortáveis em fazer dessa forma ou mais seguros e não são influenciadas, né, que aí o meio externo não tem. E aí eu volto com você aí com a seguinte pergunta, né, você também pode colocar a sua intenção lá dentro, Sempre. né, mas também pode sugestionar aquela pessoa que você está tratando para que ela aceite ou não aquilo que você está fazendo. Que nem sempre é mandatório que tudo aquilo que você faz ou coloque lá vá acontecer. Sim, mas assim, o que que eu vi desde o começo, né, eu comecei PNL e Kabbalah. Gente, tem muita coisa igual. Aí vai para o Theta Healing, tem mais coisa igual. Aí vai pra então, o que que acontece? Todo mundo, aliás, todo mundo não, eu acho que todas as, ferramentas, pelo menos as que eu conheço, apometria, elas elas têm a mesma base, vamos falar assim. A linguagem é diferente, a base é igual. Então, assim, eh, você se conecta mais com uma ou com outra, ou você vai usar uma ou outra para determinado caso. Mas claro que a intenção do que você faz, a gente trabalha muito nós 3 com intenção. Essa intenção, eh eh, sendo boa, vamos falar assim, sendo para a luz, eh, eu te falo que 90 a 100% vai para frente, porque está na luz. É uma coisa que eu, além de eu sentir, a gente vivencia isso, né. Ela indo para a luz, ela vai fluir. A palavra é essa, indo para a luz ela vai fluir. E eu digo luz que quem acredita no nosso amigo lá em cima é nosso amigo lá em cima, eu digo luz, quem acredita numa força maior, então é uma força maior. Então, o que que eu digo, até as religiões, eh, não importa, você está acreditando em algo maior. Então não importa se você chama de Alá, se você chama de Deus, se você chama de Hashem, se você do que você chama, é um só, é de todo mundo, é de todo, entendeu? Ele está aí para todo mundo, é isso que eu sinto. Compreendo. E é muito interessante, né. Evelyn, tem uma pergunta bem tradicional aqui do já se tornou fatídica de quase todos os episódios, onde a gente pede para a pessoa contar algum caso, alguma história que ela tenha vivenciado ou alguma transformação que ela já viveu na vida através do que ela faz. E se pudesse compartilhar com a gente essa transformação, esse Sim, caso. Como se fosse um claro. caso, fala assim: "Nossa, esse nem Esse o esse é aquele que vai ficar para a história". Então, eu vou te contar, e para mim foi assim, foi meu primeiro caso, um rapaz, eh mauzão por causa da ex-esposa, acabou, não tinha nem perdeu até negócio, uma coisa assim que eu falava assim, né, tipo: "Evelyn, para de julgar", porque a gente não pode julgar, mas eu falava assim: "Meu, não é possível, um rapaz bonito, bem apessoado, moço". E eu fiz alguns negócios de autoestima com ele. E PNL, bem no comecinho, meu comecinho, né. E depois de 2 meses, assim, o cara, assim, voltou a trabalhar normal e de repente, tá bom, parou, já estava bem, né, não dá para se grudar na pessoa, né. E um belo dia ele me liga e fala assim: "Eu preciso te contar uma coisa". Falei: "Ah", né, a voz dele estava feliz, eu falei: "Bom, não precisa de mim, pode contar. Vou casar, conheci a mulher da minha vida". Sabe quando você fala assim: "Putz", sabe, e foi o meu primeiro, cliente, então eu falo assim: "Meu,
aquele lá em cima é muito bom, me ajudou muito, porque eu sempre que eu entro num atendimento, a primeira coisa que eu peço é: "Me ilumina para eu fazer o bem e para eu dar para a pessoa o que ela precisa". Então quando aconteceu, eu fiquei assim, falei: "É isso, é esse meu". E é uma coisa simples, né, não foi um primeiro caso cabuloso, mas o simples foi tão bonito que para mim foi ali, é aqui que eu preciso. Você vê as pessoas transformadas, dá uma satisfação muito Nossa, e grande. felizes, né, porque estava o caos, o menino virou um caos, sabe, largou o emprego, um putz emprego. Falei: "Meu, não é possível que eu estou ouvindo isso", e era menino. Ai, que legal. Então eu falei assim: "Se eu puder ajudar, meu, eu vou ajudar ele". E pedi e consegui. Quer dizer, claro, eu ajudei, né, que a gente faz 10% no máximo do segmento, o resto é a pessoa que a gente atende que tem que fazer, né. Eu sempre dou uma lição de casa, alguma coisa, porque ela tem que saber, eu tenho que fazer. Não s e eu sempre falo para o cliente: "Eu posso te dar 10%, te ajudei em 10%, mas o resto é seu, não é meu". Eu posso te ajudar, eu não posso te curar, quem vai te curar é você mesmo. E aquela Evelyn que tratou esse menino lá atrás, hoje deve ter uns casos muito mais complexos para tratar, né? Tem, né? Tem, né? Tem, né? E tá aí, A vamos gente trata embora. coisa muito mais complexa hoje em dia, né, Mas Evelyn? eu vou te falar, foi a minha, sabe, o primeiro caso e deu certo, então eu falava assim: "Meu, é isso, eu vim para isso". É, que bom. E traz também pra gente uma outra pergunta de praxe também, né, eh, um livro, uma série, Então, um essa eu fiz a conto minha lição de casa, que gente. traduza a sua história, o que você deixe de conhecimento para quem nos assiste. Antes de você responder, eu troquei com o Leandro a pergunta, porque sou sempre eu que faço essa e ele faz a outra. Pra ver se você estava ligado. Não, eu vou te Veterano. falar do caso, eu nem me toquei, então eu te contei exatamente realmente o que, né, mas, assim, do livro ou música, eu vou te falar, eu fiz a lição de casa de 2 coisas, né. Brida, de Paulo Coelho, foi a Mineres, a pessoa que me ensinou coloração. Olha que É interessante, cromoterapia, aliás, não Cromoterapia. co que interessante. e para mim foi um livro assim, né, porque ele escreveu sobre ela. Ela chama Mineres e ela faleceu, e ela foi a pessoa que quando eu tinha 24, 25 anos me ensinou cromoterapia. Então, para mim é um livro, assim, da bruxa boa que procurou, né, como aprender a ser bruxa boa, ser do bem. E se autocurar para depois poder trabalhar com os outros. E a música é aquela do Rei do Show, This Is Me, que fala da superação e essa sou eu, e é realmente isso, essa sou eu, que as pessoas falam assim: "Nossa, essa vem com energia, nossa, bom, essa sou eu". É isso que eu tenho para dar e é isso que eu gosto de fazer. É isso. Nossa, Muito que bom. legal. De certa forma, a gente está encaminhando para o final do nosso bate-papo, da nossa conversa. Eu quero agradecer imensamente a ti. Quero deixar o espaço para que você fale para as pessoas as suas redes sociais. Fala aí do projeto do Energetic Flame. Convide as pessoas também. Você vai estar na nossa imersão dia 3/9. Sim. Convida, por favor, as pessoas para estar com a gente. E será uma honra ter você nos auxiliando nesse processo. A mamãe. Irmãos, meu filhinho e meu companheiro. Desculpa, Karina. E, bom,
Eu tô fazendo no Insta o Energetic Flame, dando exercícios para vocês e para vocês se melhorarem. Então me sigam lá, comentem. Estarei com vocês A na imersão analógica? imersão Na loja. analógica, que será o máximo, e eu espero vocês. E O muito link da Evelyn vai obrigada. estar aqui no QR Code desse vídeo, E então fiquem confortáveis em acessar e acessar o Instagram, tudo que tem da Evelyn, Facebook e tudo mais. e agradeço imensamente vocês, meus irmãos e meus amigos tão nem sei o que falar, tão enormes. Nós que agradecemos. Nós que agradecemos. É isso. O episódio de hoje é o 12º e a gente se vê na próxima. É, Um só abraço. lembrando, Opa! calma, vamos reforçar a nossa imersão, vamos ter o prazer da Evelyn. Tem todas as informações aqui embaixo também da imersão, quem quiser saber mais. Tem as informações da Evelyn, minha, do Alan. Então, fique à vontade. Qualquer dúvida, comente aqui, entre em contato com a gente. E aí sim, vamos encaminhando para o final. Exato. E eu quero mais uma coisa. Eu tô falando. Interessante. Começa, mas não Eu, acaba. você e a Evelyn, nós temos um negócio juntos. É verdade. Tem o Chama-se Hypno for Hypno Life. for Life. Nós fazemos um projeto muito especial de hipnose remota para pessoas através do Hypno for Life. Quem tiver curiosidade e quiser saber a respeito, conversa com a gente que a gente explica como é que funciona isso. Tem aí nas nossas redes sociais, tem os nossos telefones, os nossos WhatsApp para falar sobre esse assunto. Que também está aqui embaixo. Que também está aqui embaixo. É isso. Obrigado. A gente se vê no próximo episódio.